desejo de Deus é que nós possamos ser fortes espiritualmente e que o nosso coração e mente também sejam fortalecidos. Por isso, quando nós olhamos para o termo das palavras que aparecem na mensagem, nós vemos que são termos de batalha, de guerra. Mas essa batalha não é contra pessoas, e nem de país para país, mas é uma batalha espiritual contra o reino do mal de Satanás. Hoje no Japão e no mundo tem acontecido muitos problemas e a causa, né, quem está causando esses problemas, a maioria são problemas psicológicos. Essas pessoas não têm nenhum problema físico, mas têm problemas espirituais e psicológicos e por causa disso acabam causando incidentes. Na semana passada, no Jornal do Japão, falou que um universitário foi preso porque estava utilizando maconha. Então, esse tipo de droga, problemas psicológicos ou vícios, sem a gente perceber, está sendo enraizado dentro da sociedade e da vida das pessoas. Por exemplo, assassinatos indiscriminados, que são pessoas que envolvem pessoas que elas nem conhecem ou assassinam pessoas que não conhecem. Por que essas pessoas fazem isso? Mesmo com a medicina avançada ou até mesmo os políticos, o governo não consegue solucionar esses problemas. Mas somente a Bíblia consegue responder por que esses problemas estão acontecendo e como solucionar esses problemas. Porque desde o princípio existe um ser que quis destruir a humanidade, o ser humano. E Satanás, ele usa qualquer forma para destruir o homem. Por exemplo, através de problemas psicológicos, depressão, vícios. Através dessas coisas, ele tenta destruir o ser humano. E nós temos o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, e lá está escrito como nós podemos ser salvos. Lá não está escrito que você é salvo porque você fez uma coisa boa, mas está escrito que aquele que for vencedor, que vencer o diabo, esse sim será salvo. Então, o vencedor, o vitorioso, ele será salvo. E para nós sermos vitoriosos, Jesus Cristo veio e foi crucificado e esmagou a cabeça do diabo. E está conosco agora. Por isso, ele nos prometeu que nos daria poder para nós vencermos o diabo. E para receber esse poder para vencer o diabo é através da oração. Por isso ele diz para nós orarmos. Aonde o diabo mira para nos destruir? Através do nosso pensamento. Ele mira nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, no nosso coração e na nossa mente, e ele tenta nos destruir. Esse coração e mente são coisas que a gente não vê, né? São coisas invisíveis, mas no momento em que você acorda pela manhã, você é dominado, você é governado pelos seus sentimentos, sua mente e o seu coração. E o seu
Se o seu coração e a sua mente está nas suas vontades, você vai perder para o diabo. Mas você pode orar e entregar isso para Deus. Deus, hoje, que o Senhor possa me dar vitória, eu te entrego todo o meu coração e a minha mente. Porque Jesus, 24 horas, Ele está conosco. Mas só quando você ter consciência disso, você consegue desfrutar dessa verdade na sua vida. Nós precisamos ter consciência e orar com consciência para desfrutar dessa verdade na nossa vida. Então, quando você abrir os seus olhos pela manhã, o Deus Trino está comigo e eu te agradeço, Senhor, por isso. Tenha essa consciência. Eu sou teu filho, eu sou um evangelista e eu te agradeço porque o Senhor me fez ser teu filho. Que o poder do trono e o poder sem precedente possam estar junto comigo e me preenchendo e me fortalecendo. Que todas as coisas que eu faça possam ser para fortalecer a tua igreja, para nós recebermos uma resposta sobrenatural. Que eu possa me fortalecer para ser um com os pastores remanescentes e obreiros e evangelizar o Japão e o mundo. Então, quando você ora dessa forma, você vai sentir que você estará sendo fortalecido. E você ora novamente na hora do almoço e antes de dormir também ora dessa forma. E então, todos os teus pensamentos vão embora e a oração vai interagir, vai integrar na tua vida. O nosso Deus, Ele está conosco 24 horas. Aleluia. A Igreja Missionária Evangélica, que todos que estão aqui possam orar e ter vitória. Por quê? Porque se o teu coração e a tua mente fica fraco, Satanás ele vai te atacar. Mas se o teu coração e a tua mente está em Cristo e está fortalecido, Satanás fugirá de você. Eu tenho uma mãe que tem mais de 90 anos e antes ela tinha sintomas de demência, mas agora esses sintomas já desapareceram. Como ela foi restaurada? O Jesus Cristo que destruiu Satanás está com ela e ela tomou posse dessa verdade para a vida dela. Porque tem pessoas que, mesmo acreditando em Jesus, não acreditam nisso, só acreditam que ele salvou elas e perdoou seus pecados. Tem muita gente assim. Mas elas não acreditam claramente que Jesus Cristo já esmagou a cabeça de Satanás. Poucas pessoas, ou quase ninguém, acredita nessa verdade. E minha mãe, ela estava com esses sintomas de demência e eu sabia que isso era uma obra do diabo na vida dela. E então, nós oramos repreendendo o diabo da vida dela e esse sintoma de demência saiu. Ela está mais velha de idade, né? Mas o psicológico dela está muito melhor do que antes. E nós temos também um lugar onde um obreiro nosso trabalha lá. E nesse lugar vinha muitas pessoas que gritavam, né? Que eram agitados, mas hoje nós vemos que essas pessoas estão calmas. Por quê? Porque esse Jesus Cristo que destruiu o diabo está conosco. Então, quando você acredita nisso, você é restaurado, você é liberto e curado.
Dessa forma, não só nesse lugar, mas nós temos também um lugar onde nós pegamos crianças que têm deficiência e nós conseguimos ver que essas crianças, elas estão tendo uma melhoria, até mesmo na creche Cristo e na nossa outra creche que chama Kirikabu, nós conseguimos ver. Por quê? Porque verdadeiramente Deus está conosco. Mas se você não tomar consciência disso e ficar pensando em outras coisas, Satanás, ele vai vir. Na semana passada, uma família veio da Coreia passar alguns dias aqui no Japão. E esse menino que veio com tantas expectativas para o Japão, ele voltou para a Coreia com o psicológico dele muito enfraquecido. Por quê? Porque não existe outro lugar aonde o diabo trabalha mais forte do que o Japão. Os países que têm poucos evangélicos são países onde existe, né, leis proibindo o cristianismo ali. Por exemplo, nós temos pessoas aqui na igreja que são chineses. E o governo chinês, eles colocam muitas leis e regras para que as pessoas não possam ir à igreja. Mas, mesmo com essa perseguição, nesse país se levanta pessoas para lutar. Por quê? Porque eles estão vendo com os próprios olhos deles, físico, o inimigo trabalhando. Mas no Japão, não existe perseguição, ninguém está sendo morto aqui. Você não consegue enxergar o seu inimigo, ele não é visível. Mas quando você está aqui no Japão, você não sabe por que o teu coração e a tua mente começam a enfraquecer. Porque Satanás, ele ataca o coração e a mente. E o que você pode fazer, então, para vencer isso? Nós precisamos encher o nosso coração e a nossa mente através da oração. Você vai ser fortalecido, você vai ser vitorioso. Aleluia. E para que a nossa saúde também possa melhorar, nós precisamos respirar. Quando você respira e inspira profundamente, nós conseguimos em 1 minuto respirar e inspirar profundamente apenas 5 vezes. Quanto menos você respirar e inspirar, você vive mais tempo, vive mais prolongado, e isso já foi provado através da ciência. Hoje, muitas pessoas estão vivendo dentro de uma sociedade estressante e as empresas grandes já criaram lugares específicos dentro da empresa para as pessoas poderem ter esse momento de respirar profundamente. Quando você respira profundamente, você faz com que os nervos eles se relaxem, e isso já foi provado cientificamente. Mas quando você junta isso junto com a oração e coloca isso dentro do teu dia a dia, será maravilhoso. É incrível o que acontece. Por exemplo, baleias e tartarugas, eles vivem por muitos anos. Por quê? Porque eles respiram profundamente e devagar. Mas, por exemplo, o cachorro ele morre muito rápido, ele respira muito rápido. Em 1 minuto, ele respira e inspira 60 vezes. Por isso, eles não vivem mais de 20 anos. Por isso, quanto menos você respirar, ou seja, quanto mais devagar você respirar, mais saudável você fica.
espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Isso é o que Satanás não quer que nós alcancemos. Porque quanto mais forte nós ficamos espiritualmente, fisicamente e mentalmente, mais isso agrada a Deus. Por quê? Porque o tema da Bíblia é que Jesus Cristo destruiu o diabo. Mas que não é só isso, mas é que os santos também lutarão e vencerão contra o diabo. Só a igreja pode ser vitoriosa e é só a igreja que é o único lugar que tem vitória contra o diabo. Então, dentro disso, você precisa entender o que é a igreja. Aqui no Japão tem igreja, mas as igrejas não têm essa noção, então a igreja se torna apenas um lugar de brincar, de visitar. Por que você está hoje aqui na igreja? Para ser fortalecido. Para ser fortalecido de verdade. E Deus se alegra disso. E você vai ser fortalecido para quê? Para você não ser enganado pelo diabo, mas para você vencer ele. E quando você destrói o diabo, quando você repreende o diabo, você pode restituir todas as coisas que ele roubou de você até agora. E essa é a missão da igreja. Por isso, junto com a sua respiração e oração, vamos ser fortalecidos espiritualmente. Por quê? Porque nós já recebemos autoridade para repreender o diabo. Nós recebemos autoridade e vamos usar essa autoridade. E essa autoridade, ela transpassa o espaço-tempo e nós podemos destruir as trevas. Então, quando nós vamos sendo fortalecidos dessa forma, você não vai receber a palavra de Deus de uma forma qualquer, mas você vai tomar posse dessa palavra para a sua vida, como se fosse tua. Então, a palavra que nós, da Igreja Missionária Evangélica, prega é Gênesis 3,15. Jesus Cristo esmagou a cabeça do diabo. E a igreja também vai destruir o reino do diabo. Essa é a mensagem de Gênesis 3,15. E é a mensagem que não muda e que é principal na nossa Igreja Missionária Evangélica. E para isso, a igreja precisa ser fortalecida e para isso precisamos levantar os 3 jardins. A partir de agosto, nós iniciamos um festival voltado para esses 3 jardins. Isso tem vindo da nossa sede e também tem sido a pregação principal dentro da nossa Igreja Missionária Evangélica. Então, como está escrito em Gênesis 3,15, a igreja ser fortalecida e destruir o diabo. Como a igreja pode fazer isso? Paulo, ele sabia como fazer isso. Paulo, ele tinha uma estratégia. E antes dele ter essa estratégia, ele só pensava que ele precisava pregar que Jesus é o Cristo. Mas, mesmo ele pregando que Jesus é o Cristo, muitas pessoas não estavam acreditando e tentavam matar ele e não escutavam e falavam que ele era estranho. Então, Paulo voltou para Tarso e ficou 7 anos ali. E depois desses 7 anos, ele volta, sai para as missões. E hoje nós vamos falar sobre essa mensagem. Então, em Atos, capítulo 13, Paulo pensava em como fazer a igreja ficar, forte, como pregar.
Mas aqui nós vamos ver hoje qual era a estratégia de Paulo. E a estratégia de Paulo, depois desses 7 anos, é ir nas sinagogas. Então, nós vamos falar sobre o movimento das sinagogas. Por exemplo, em Atos 13:5 está escrito assim: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. E também em Atos 13, no versículo 14, está escrito assim: de Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Agora, em Atos 14:1, está escrito que em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Por que eles iam à sinagoga pregar o evangelho? Na sinagoga, tinha remanescentes que estavam ali para ser treinados. E ali tinha discípulos também. Sim, só de acreditar que Jesus é o Cristo, você é salvo. Não precisa você saber de muitas coisas difíceis para você ser salvo, sabe? Por exemplo, quando Jesus foi crucificado, ali tinha um ladrão do lado dele e falou: Jesus, eu acredito em você. E Jesus disse: olha, hoje mesmo você vai estar comigo lá no céu. Então ele foi salvo naquele momento. É uma coisa simples. A religião, ela fala que você tem que se esforçar e você tem que se esforçar para ser salvo. Mas o evangelho não. O evangelho é simples. Basta você crer e você é salvo. Mas sim, você é salvo e não tem nenhum problema. Mas você não consegue somente com isso se tornar um remanescente e se tornar uma igreja forte. Quando nós passamos por uma estação, nós vemos muitas pessoas pregando que se você acreditar em Jesus, você é salvo. Se você não acreditar, você vai para o inferno. E sim, se você acreditar em Jesus Cristo, você é salvo e você vai para o céu. Isso é verdade. E existe sim pessoas que só escutam isso e são salvas, mas isso não é o suficiente para você se tornar um remanescente e uma igreja forte. Paulo, ele focou em salvar pelo menos uma pessoa, não 100.000 pessoas dessa forma, mas uma, com profundidade. Ele conhecia que Jesus Cristo destruiu o diabo, e que a igreja era um lugar onde ele precisava formar pessoas que iriam lutar contra o diabo. Então, a igreja, ela precisa de pessoas fortes nesse nível. E precisa sim conhecer a palavra de Deus. Por isso, ele ia até as sinagogas para ensinar o evangelho. Então, com esse propósito, Paulo então entra dentro das sinagogas. E Paulo, ele faz isso depositando toda a vida dele. Por causa de poucos discípulos, ele coloca a vida dele em risco por causa dos remanescentes. Ele deu tudo dele. E esse é o conteúdo 2 dessa mensagem. Tudo aos remanescentes. E isso está escrito em Atos, no capítulo 14, no versículo 19.
19 e versículo 20. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônia e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Paulo estava na sinagoga pregando e muitas pessoas foram salvas, mas muitas pessoas também, muitos judeus foram contra Paulo e começaram a apedrejá-lo. Paulo, ele já tinha passado por muitas perseguições nas outras cidades que ele já tinha ido. E de Pisídia até Antioquia é um lugar muito distante um do outro. Mais ou menos uns 100 quilômetros. Não tinha carro naquela época. Então, 150 quilômetros você andar, né, caminhar, gastava muito tempo. E Paulo pensou em passar nessa outra cidade para não perder tempo e continuar evangelizando. Então, eles começaram a escutar fofocas de que Paulo, que eles tinham expulsado da cidade dele, estava continuando a evangelizar em outra cidade. E sim, Paulo, ele não perdeu tempo. Ele era um homem que ele não podia ficar parado 1 ano, 2 anos em um local. Ele ficava no máximo 1 mês a 2 meses. Apenas. Mas então, agora, de Icônia e Antioquia, veio aqueles homens que estavam perseguindo Paulo. E Paulo vai até Listra. E Listra é uma cidade um pouco próxima, não era uma cidade tão longe. Então, eles rapidamente descobriram onde Paulo estava. E eu fui lá. É uma cidade que desde dessa época e hoje também ainda é uma cidade bem pequenininha, uma cidade pobre, não tem hospital, então tem muitas pessoas doentes na cidade. E em Listra existia um homem que de nascença era paralítico. E esse homem, ele estava escutando o que Paulo estava pregando. E então Paulo olha para esse homem e fala para esse paralítico levantar no nome de Jesus Cristo. E esse paralítico se levanta e é curado. Mas nessa época, as pessoas elas tinham fé nos deuses gregos e romanos. Eles acreditavam em Zeus. E então eles começaram a falar que esse milagre foi através de Zeus, falando que Paulo era o próprio Zeus em pessoa. Porque eles viram esse milagre de um paralítico ser curado. Então eles falaram que foi o Deus que eles acreditavam, Zeus. E então eles vêm e os sacerdotes do templo de Zeus começam a fazer sacrifícios, falando que Paulo e Barnabé são Deus. E então Paulo e Barnabé, eles ficaram muito bravos
e falaram, não, não é nosso poder, mas é Jesus Cristo que fez isso. E eles começam a falar várias vezes isso, tentar explicar para eles. E nós viemos aqui na cidade de vocês para fazer vocês pararem com essas idolatrias. Porque o Deus que nós pregamos não é um Deus como Zeus, mas é o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. E então eles conseguiram parar essas pessoas que estavam ali. Mas dentro de tudo isso que estava acontecendo chegou em Icônio, e lá em Icônio, de Icônio veio então as pessoas que estavam perseguindo Paulo e chegaram nessa cidade e apedrejaram Paulo, e Paulo então não se movia mais, provavelmente, e então eles jogaram ele fora da cidade. Mas Paulo, ele se levanta milagrosamente, e mesmo depois de ter passado por tudo isso, Paulo entra novamente dentro da cidade. Ele foi quase morto dentro daquela cidade e ele volta novamente. E qual era o propósito de Paulo de ter voltado ali para aquela cidade? Quando nós lemos em Atos 16:1, nós descobrimos o porquê que Paulo voltou para Listra. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Por causa desse discípulo, por causa por causa de Timóteo, para levantar ele como um remanescente e um discípulo, Paulo entra novamente na cidade de Listra. A mãe de Timóteo era judia e o seu pai era grego. Então ele era um TCK. Para as pessoas, eles olhavam para Timóteo e talvez achavam que ele não era nada, ele não tinha valor. Mas Paulo sabia que esse menino Timóteo, se ele se levantasse e fosse fortalecido, ele podia mudar o mundo. Ele podia mudar a igreja no futuro. Aleluia. Por isso, Paulo depositou tudo em Timóteo. Sim, nós precisamos depositar tudo aos remanescentes e aqui está o porquê disso. Sim, eles ainda são crianças e são imperfeitos e insuficientes, mas quando nossos remanescentes, quando essas crianças se levantarem, eles podem mudar o futuro e podem mudar o mundo. E a forma que Paulo pregava era uma forma de que aonde ele passou, ele novamente ia visitar. Ou seja, aonde ele quase foi morto, ele voltou lá de novo para visitar eles. E o que ele fazia quando ele voltava? Nós lemos aqui em Atos 22 que ele voltava e levantava presbíteros. Então ele visitava novamente as pessoas. Em Atos 14, 22 e 23. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Nessa época, acreditar em Jesus Cristo era algo que você podia perder a sua vida. Então, você tinha que estar disposto a isso. Mas aqui no Japão hoje, nós não vemos esse tipo de perseguição. Porém, Satanás, ele fala nos seus pensamentos que você tem que viver para a sua carne, que você tem que fazer os seus desejos, que você tem que viver para o seu sucesso, viver para os seus desejos.
e os seus sonhos. Somente Cristo, somente Reino de Deus, somente Espírito Santo. Ele impede você de alcançar esse lugar. Mas, irmãos, quando você chega nessa conclusão, aqui você encontra a resposta para todas as coisas. Pessoas que foram levantadas como discípulos e presbíteros tinham conhecido Paulo e escutado fazia apenas um ano, mais ou menos. Se você está muitos anos vindo para a igreja e não chegar nessa conclusão, você precisa pensar que talvez o diabo está te atacando seus pensamentos e tentando enganar ele. Então, por isso, todos os dias, nós precisamos vencer o diabo que mina os nossos pensamentos. Por isso, nós precisamos todos os dias entrar dentro da oração e adorar a Deus e vencer. 3. Quando você deposita tudo, você vai ser abençoado, com certeza. Então, em Isaías 60, do 4 ao 5, está escrito que muitos remanescentes vão se levantar. Paulo, mesmo depois de ele morrer, antes disso, ele estava levantando discípulos para dar continuidade ao que ele iniciou. Mas a igreja no Japão perdeu isso. As primeiras igrejas que foram levantadas aqui no Japão, realmente as pessoas eram fortes. Mas hoje nós olhamos para as igrejas no Japão e não vemos nenhum jovem na igreja. E esse é o erro. Então, como um modelo, quando nós olhamos para a Escócia, a Escócia era um país 100% católico. E ele foi o único país que mudou. O país inteiro foi convertido ao Evangelho. Então, a Escócia, por que ela era um país católico? Existia uma rainha, e essa rainha, ela era católica. E ela perseguiu os protestantes, e ela impediu que a Escócia tivesse contato com a igreja protestante. Mas aconteceu uma reforma ali. E então a Escócia se tornou um país evangélico. E isso foi através de John Knox, mas não só através dele, mas também de outras pessoas que estavam ali. Existia mais 2 homens. E eles estudaram, né, com professores protestantes. Por isso, nós precisamos ensinar os nossos pequenos, nossas crianças, desde criança, que eles são os protagonistas e que eles são remanescentes e que eles vão mudar o mundo, que eles vão fazer com que a igreja seja conhecida mundialmente, internacionalmente, porque eles serão o protagonista. Então, quando um remanescente toma posse disso, independente de onde ele estiver, ele será um líder. E nós precisamos ensiná-los isso. Sim, é movimento evangelístico, de evangelização, você pregar para muitas pessoas e muitas pessoas ser salvas. Mas os remanescentes que estão aqui na igreja, quando eles alcançarem posições dentro de liderança, dentro de várias categorias, né, do governo, da educação, eles vão poder mudar
a realidade do Japão. Então, os remanescentes precisam tomar posse disso e os adultos precisam depositar tudo para os remanescentes, para que eles possam alcançar esse lugar. Nós vamos abrir os 3 jardins para fortalecer a igreja. Então, o jardim da cura, o jardim dos líderes, o jardim do 237. Então, hoje nós iniciamos já um desses jardins e hoje nós vamos fazer o festival 237. Que todos os irmãos possam estar participando e que nós possamos receber essa bênção para sermos fortalecidos. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Através da Conferência Mundial dos Remanescentes, nós recebemos muitas bênçãos e nós te agradecemos por isso. Que primeiramente nós individualmente possamos nos tornar fortalecidos através da respiração e oração. E que possamos depositar tudo para o Evangelho e para os remanescentes, que possamos nos levantar como discípulos fortes. E que os remanescentes da igreja possam depositar tudo para a igreja e para o Evangelho. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.